Mesmo sem ter uma negociação oficial com o timão, o francês Pogba voltou a ser assunto. No final de semana, o atacante Memphis publicou nas redes sociais a foto de uma conversa com o volante. Olha só, o diretor financeiro do timão, Pedro Silveira, também aparece na imagem ao lado do Memphis, conversando com o Pogba. Legal, né? O Memphis está onde? Na África? E o que o diretor financeiro está fazendo? Tá passando as férias junto na África. Você sabe, né, Michele, que esse tipo de situação muitas vezes define uma contratação. Claro, a gente fica imaginando só os presidentes nas salas de mármore, né? Os papéis timbrados. Muitas vezes é num boteco da esquina que você resolve uma contratação dessa, um contatinho aqui, outro ali. O Memphis é parça do cara, 2, 3 conversas, não sei, viu? Vem comer o dogão aqui da ZL. Claro, estou fazendo uma metáfora, mas muitas vezes é assim mesmo. Dogão, a pizza lá da moto. Pode sensibilizar o cara, por que não? O vinho de São Roque, né? Toma um vinho de São Roque, maravilhoso. Beijo. Contrata-se, ó, no guardanapo. Assina aqui, ó. É isso aqui, ó. Daqui a caneta. O Ronaldo diz que foi assim o fenômeno. Ronaldo, vai ser isso aqui, ó. Você aceita, cara? Mas aonde na África eles estão? Eu botei um número qualquer. Olha que legal. Bonito. Ó, o meio-campista Rodrigo Garro concedeu uma entrevista ao jornal Olé, da Argentina, e ele falou sobre as dificuldades que enfrentou no início do Corinthians. Abre aspas, olha o que ele falou. Para mim foi um ano difícil em termos de adaptação. Quando cheguei, o Corinthians estava mal. Tive que pagar o hotel sozinho. Foi muito difícil porque houve mudança de presidente, os jogadores estavam saindo. Eu fiquei 1 mês e meio sem jogar devido a um problema de apuramento com o Tajeres. Aí comecei a jogar, fiz o primeiro gol contra o Palmeiras em um clássico que parece um Boca e River da Argentina. Em outro trecho, o Garro diz o seguinte: a chegada do Ramon foi muito importante pela injeção emocional que ele nos deu. O grupo foi muito atingido porque estivemos na zona de rebaixamento por 24 partidas. Não podíamos sair às ruas. Estamos falando de um clube que tem 30 milhões de torcedores e joga com 48 mil pessoas a cada jogo. Nas Copas foi mais fácil, porque fomos avançando de fase e a chegada do Ramon e do Emiliano foi um clique. Começamos a ver as coisas de uma forma diferente. O Memphis também revolucionou o time. Um grupo incrível foi formado, fecha aspas, vai Corinthians! Calma, segura a onda aí, Michele. Mas, ó, esse negócio de não pagar o hotel pra ele é complicado. É pra você ver o nível que tá. Que bagunça. Que tá, porque tá, né? Foi outro dia isso aí. Quase que, eu não posso falar várzea, porque o futebol de várzea tá super organizado. E desculpa aí, mas é um absurdo acontecer isso num time como o Corinthians. Então, a gente cobra tanto profissionalismo e existem momentos em que um clube do tamanho do Corinthians proporciona esse tipo de vexame para um jogador que está chegando. Não é né? à toa, por conta dessas situações e gestões, que o Corinthians não é campeão há 6 anos. Um time como o Corinthians não pode ficar 6 anos sem ser campeão de alguma coisa, nem um paulista. Ele não pode ficar 6 anos sem levantar uma taça. Não pode. E aí você vai buscar os motivos, porque... Aí, ó, esse é um exemplo que deixa muito claro o que acontece ali nos bastidores, nas gestões. Né? O Duílio conseguiu passar uma gestão inteira sem ser campeão. Começou agora o primeiro ano da nova gestão, não foi campeão, embora tenha tido um final de ano bem melhor. Vamos ver se em 2025, com essa base de 24, o Corinthians consegue ganhar alguma coisa, mas não pode, cara. É que uma coisa, Alex, leva a outra, né, diante disso que você está dizendo. Mas assim, eu acho muito mais vergonhoso para o clube do que não ganhar título. É criar uma situação dessa para um jogador que você traz do exterior e que é um jogador importante, né? O título é a consequência dessas coisas. Não, sim, uma coisa leva a outra. Exato. Uma confusão, mas, não dá, né? O Corinthians, pelo amor, gerou né? Mas parece que as coisas agora deram uma encaminhada dentro de campo, pelo menos. Não, dá para sentir que realmente a chave virou, que o grupo virou, mas assim, essa questão do hotel aí... Vamos à informação que você quer saber, né? O Pogba avançou as negociações para o Corinthians contratar o jogador francês, né, jogador aí já de 32 anos, né, o Pogba, que só vai voltar a jogar em março por conta de uma punição de doping. A informação que eu tenho é que o Corinthians tem avançado uma negociação com uma empresa, mas eu não tenho informação que ela está fechada. É uma negociação que avançou. Outra coisa que eu apurei é que o Corinthians precisa de pouco mais de 2 milhões de reais para compor com a patrocinadora Master e fazer uma proposta
ao jogador Pogba. Jogador que pediu 4 milhões e meio para jogar no Corinthians, e uma informação nova que eu tenho também é que o Corinthians está tentando fechar até um valor menor com uma empresa, porque vai inicialmente mandar uma proposta abaixo, tá, do que o Pogba está pedindo. Então vamos colocar que o Pogba está pedindo 4 milhões e meio, que é o que a gente apurou. O Corinthians deve mandar uma proposta menor aí de uns 3 milhões e meio, talvez seja para iniciar a negociação, né? Não sei se o Corinthians vai flertar com o Pogba, ou se realmente vai chegar no limite, vai ser isso que o Corinthians vai oferecer. Porque aí uma empresa teria que compor com 1 milhão, um pouco mais de 1 milhão, já que a Esportes da Sorte, não podia nem falar o nome aqui, né, por causa de YouTube limitar, mas a patrocinadora master do Corinthians, ela vai pagar 2 milhões e meio, há quem diga 2 milhões, então a situação ainda está, né, o Corinthians está precisando fechar as contas. Mas a informação que eu tenho é que se o Corinthians fechar com essa empresa que procurou o Corinthians, que está um pouco avançada, o Corinthians vai enviar a proposta essa semana, assim que fechar com a empresa, uma proposta de 3 milhões e meio de reais por mês, tá? É claro que o Pogba está pedindo mais, então a gente não sabe como que vai ser o negócio, mas enfim, o Corinthians já preparando, tudo indica que vai fazer uma proposta de 3 milhões e meio por mês ao Pogba. Informação importante para você aqui no canal Café do Setorista. Apareceram várias empresas, mas muito com valores quebrados. O Corinthians não quer fechar uma parceria para contratar o Pogba com 10 empresas, 5 empresas. Isso não acaba não agradando, né, a principal parceira do negócio, que é a patrocinadora master do Corinthians. Então a ideia é fechar com mais uma parceira e o Corinthians enviar uma proposta abaixo do que o jogador está pedindo. Informação importante para você. Pogba cada dia vai avançando, mas vamos ser cautelosos ainda no quesito de falar que tem algo fechado. Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos encerrar falando de Guilherme Arana. Na semana passada, a ESPN, né, trouxe uma informação, um texto, dizendo que o Corinthians abriu conversas com o Atlético Mineiro, uma consulta para saber da possibilidade de contratar o lateral esquerdo Guilherme Arana. Prata da casa do Timão, categorias de base, campeão brasileiro, campeão paulista em 2017. O jogador interessa ao Corinthians. Informação que eu recebi avançando nas apurações, né? Não nas negociações, nas apurações. O Corinthians cogitou o empréstimo, o Atlético Mineiro não está interessado em emprestar o jogador, e aí o Corinthians, né, deixou de procurar um parceiro agora para tentar viabilizar o negócio, tá? O Corinthians avisou ao Atlético Mineiro, não sei se chegou a avisar aos representantes do jogador, mas eu creio que sim, tá? Que o Corinthians vai tentar um parceiro também para tirar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro. E aí, você sabe, né? Precisa pagar o Atlético Mineiro os direitos econômicos do jogador. A patrocinadora master do Corinthians não costuma fazer esse tipo de negócio. Não sei se vai entrar na parada. Apesar, né, que o Arana esteve no camarote da patrocinadora master do Corinthians. Não sei se ela está ligada nessa situação, mas o Corinthians prometeu ao Clube Mineiro, tá? Isso aí é informação lá de Minas, né? O pessoal já, inclusive, apurando lá também a mesma informação. O Corinthians promete buscar um parceiro, claro que prometer não é cumprir, né? Vai tentar achar para tirar o Guilherme Arana do Atlético Mineiro e, enfim, trazer de volta o lateral, que quase toda a temporada o Corinthians vai atrás do Arana. Jogador caro, enfim, a gente sabe que o Arana não é barato, tem um dos maiores salários do Atlético Mineiro e o Corinthians aposta nesse momento ruim financeiro do Atlético Mineiro e também, né, sobre a temporada do Atlético Mineiro, que não vai disputar a Libertadores da América. Então o negócio do Arana depende agora de achar um parceiro, assim como é no caso do Pogba. Como o Corinthians encontrou ou descobriu vários parceiros interessados, no caso Pogba, talvez o Corinthians esteja um pouco empolgado que possa achar pelo menos um parceiro para o Arana. Vamos ver. Enfim, eu conversei com uma fonte também que me disse que acha bem difícil o Arana se transferir para o Corinthians, mas que o Corinthians vai tentar. Essa fonte é ligada ao Guilherme Arana, tá? Acha bem difícil, mas, enfim, o Corinthians está tentando e só vai contratar, claro, se conseguir esse parceiro. Está acontecendo. O Pogba está mais perto do Corinthians. No final de semana, a foto que fez com que a internet quebrasse, né? A foto do Memphis Depay. O Memphis Depay fez questão de colocar esta foto nas redes sociais dele. Ele conversando com o Pogba por telefone, por videoconferência, por telefone.
E ao lado do Memphis Depay, o Pedro Silveira, diretor financeiro do Corinthians. Então o negócio já estava frio, o negócio já tinha dado uma esfriada. E o Memphis Depay botou fogo no parquinho, botou fogo no Parque São Jorge em relação à possibilidade da contratação do Paul Pogba para o time do Corinthians. É evidente que o assunto do Memphis com o Pogba era o Corinthians. E a informação é que eles conversam diariamente. O Memphis é amigo do Pogba. E o diretor do Corinthians, o diretor financeiro do Corinthians, o Pedro Silveira, também está conversando diariamente com o Paul Pogba a respeito da possibilidade de contratar o jogador. O jogador que está suspenso, 18 meses de suspensão, só vai poder jogar em março. A partir de janeiro já vai poder participar de treinamentos, né? Só a partir de janeiro. A partir de janeiro agora já vai poder participar de treinamentos, mas só vai poder jogar em março. De qualquer maneira, o Corinthians tenta viabilizar a contratação. E como é que o Corinthians tenta viabilizar esta contratação? Primeiro, através da questão financeira. A Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, já topou pagar metade do valor do Pogba, metade dos salários do Pogba. E o Pogba quer 4 milhões de reais por mês para jogar no Corinthians. 4 milhões de reais por mês para jogar no Esporte Clube Corinthians Paulista. É mais do que o Memphis ganha vestindo a camisa corintiana. Então, o Paul Pogba a operação Pogba custaria mais para o Corinthians do que a operação do Memphis Depay. Memphis Depay ganha o salário de 3 milhões e meio de reais para jogar no Corinthians. O Pogba pediu 4 milhões de reais para jogar no Corinthians, para vestir a camisa corintiana. O Corinthians já sabe que é isso que vai ter que pagar para o jogador internacional, o jogador da seleção francesa. A Esportes da Sorte topou pagar metades do salário. Agora o Corinthians está tentando uma outra empresa para tentar pagar a outra metade do salário, né? Para compor o negócio. A Esportes da Sorte entraria com 50% e com 2 milhões de reais, e essa outra empresa com a qual o Corinthians já conversa com essa outra empresa, pagaria mais 2 milhões de reais. Então, metade da Esportes da Sorte, metade dessa outra empresa, e eu não sei qual é o nome dessa outra empresa a qual o Corinthians já está negociando, já está conversando. A possibilidade de sair o negócio é grande. Só não vai sair o negócio se o Paul Pogba não topar jogar no Corinthians. Porque os empresários do Paul Pogba ainda têm interesse que ele permaneça no futebol da Europa, né? Entendem que ele ainda tem mercado no futebol da Europa, mas o Corinthians está tentando a contratação do jogador. Só não vai conseguir a contratação se o Pogba não topar ver jogar no Corinthians. Aí é uma outra situação. Mas tudo indica que o negócio está andando, até porque o Memphis Depay está ajudando na condução do negócio. Os dois jogaram juntos no Manchester United, tiveram uma passagem pelo Manchester United da Inglaterra, são amigos, e o Memphis está fazendo lobby, está fazendo meio campo para o Paul Pogba vir jogar no Corinthians. Agora, não é só o Pogba que o Corinthians tem interesse neste mercado da bola, como já informamos aqui, o Corinthians também quer a contratação do lateral esquerdo Arana, Guilherme Arana, lateral esquerdo que está no Atlético Mineiro. O Corinthians tenta a contratação do Arana e tenta também um parceiro para trazer o Guilherme Arana, porque o Corinthians não tem dinheiro para fazer a contratação efetiva do jogador, para contratar o jogador definitivamente. O Corinthians pode tentar um empréstimo, não sei se o Atlético Mineiro toparia fazer o empréstimo com prioridade de compra. Esse seria o negócio do Corinthians envolvendo o Guilherme Arana, mas o Corinthians também está tentando a possibilidade de um parceiro para tentar trazer o Guilherme Arana.
entendendo que a lateral esquerda é uma posição carente no time do Corinthians. Além da lateral esquerda, o Corinthians tenta a contratação de um zagueiro. O zagueiro também para jogar ao lado do André Ramalho. Seria um quarto zagueiro, um zagueiro canhoto para jogar ao lado do André Ramalho. E o Corinthians, do mesmo jeito que quer contratar jogadores, ele quer se desfazer de alguns jogadores. O Corinthians quer se desfazer do Pedro Henrique e do Pedro Raul. Já avisou os dois jogadores que não vai dificultar saídas em caso de propostas. Se os dois jogadores tiverem propostas, o Pedro Raul e o Pedro Henrique, o Corinthians não irá criar dificuldades para liberá-los em caso de boas propostas nesta janela de transferência. No caso do Pedro Raul, inclusive, ele pode até entrar numa possível moeda de troca. Já informei também aqui que o Corinthians tem interesse na contratação do Eric, meio-campista do Atlético Paranaense. E o Pedro Raul poderia entrar nesta contratação do Eric, envolvendo a contratação do Eric. O Pedro Henrique também pode ser envolvido numa negociação, numa moeda de troca. Os jogadores que perderam espaço no time do Corinthians e o Corinthians está querendo esvaziar a sua folha salarial negociando jogadores. O Pedro Henrique tem 34 anos e o Pedro Raul tem 28 anos. O Pedro Henrique tem contrato de 2 temporadas até o fim de 2025, portanto, né, tem mais um ano de temporada com a camisa do Corinthians. E o Pedro Raul assinou um contrato de 4 temporadas. E o Corinthians investiu 25 milhões de reais na contratação do Pedro Raul, né? É inacreditável que o Corinthians tenha investido tanto dinheiro na contratação de um jogador que não deu retorno, né? É um jogador que não jogou absolutamente nada do Corinthians, mas quem sabe o Corinthians consegue envolvê-lo em algum tipo de negociação. Torcida, amigas e amigos, é o que eu venho falando para vocês. O Corinthians está muito próximo de anunciar a contratação do craque francês Paul Pogba e também do lateral esquerdo, né, retornando para sua casa, que é o Guilherme Arana. Inclusive, o presidente do Corinthians está buscando investidores para sacramentar essa negociação, que não é uma negociação barata. Pelo contrário, é uma negociação que vai gerar milhões, né, a empresa que irá investir, né, ao investidor. Então, assim, um baita jogador. Guilherme Arana é um craque de bola, joga muita bola. E ele chegando no Corinthians, aquele setor esquerdo ali vai melhorar muito, muito. Então, assim, fiel torcida, eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver Paul Pogba e Guilherme Arana no Corinthians na próxima temporada? Seria uma boa? Não seria? Eu já assino embaixo. Eu acho que esses dois jogadores têm tudo para chegar e jogar muita bola com a camisa do Corinthians na próxima temporada. São jogadores de seleções, jogadores que têm um nível muito alto, né, de qualidade. Então, assim, o Corinthians, o torcedor corintiano podem se alegrar, porque na próxima temporada o Corinthians vai virar uma seleção. É isso mesmo. Então é isso, fiel torcida, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.